Rapaziada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas notícias do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, começar o dia de hoje muitíssimo bem informado. Dia de hoje, que também é dia de Bahia, hoje tem jogo contra o Salgueiro, estreia do Esquadrão na Copa do Nordeste, que vai atuar com o time de transição. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre essa partida, mas o intuito de hoje é informar sobre outras questões envolvendo o Tricolor de Aço. Então, antes de qualquer coisa, eu peço que você assista esse vídeo até o final, preste atenção em tudo que a gente vai falar, porque tem algumas temáticas, alguns assuntos que são bem relevantes. Além disso, cara, já clica no gostei, já deixa o seu like, ajuda a gente a fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas, impulsione esse vídeo, propague o nome do canal, se inscreve também se você ainda não foi inscrito. Vamos chegar em 100 mil inscritos ainda nesse semestre, se Deus quiser. Ativa as notificações para receber todas as novidades e, claro, compartilha com a rapaziada, beleza? Bom, a primeira informação do dia de hoje é muito mais uma informação para poder pedir a opinião de vocês, para eu poder entender o pensamento de vocês também. É uma informação que tem relação, porém apenas indireta, com o Sport Clube Bahia. Em um dos plantões tricolores dos últimos dias, eu falei sobre o interesse da equipe do Ceará na contratação do atacante Steven Mendonça, que passou pelo Bahia e que nos últimos anos aí frequentemente era especulado por aqui. Agora que ele já podia assinar um pré-contrato, afinal de contas, seu contrato com o Amiens da França só ia até o meio do ano, ele acabou sendo contratado em definitivo pela equipe do Ceará. E o que eu queria saber de vocês é se vocês contratariam Mendonça pelo valor que o Ceará pagou pelo atleta. O Ceará adquiriu 60% dos direitos econômicos do atacante colombiano pelo valor de 4 milhões de reais. Na realidade, um pouco mais de 4 milhões de reais. E o salário dele vai ser aí um dos maiores do elenco. Eu botei isso no meu Twitter, nas redes sociais aí, no Instagram também, e o pessoal teve opiniões opostas, mas a maioria falou que para o momento do clube, acredita que nem eles querem e acreditam também que o clube não vai fazer um investimento tão alto desse em um atleta por conta das experiências recentes, em Juninho, em Cleison, em Wanderson, que não foi um valor próximo desse, mas foi um valor alto para o que ele entregou, né? Porque eu nem sei se ele entregou alguma coisa, entregou mais gols do que qualquer coisa. Enfim, eu queria saber a sua opinião, né? Essa história, essa novela aí chegou ao fim, ele já foi pro Ceará, não tem mais como especular no Bahia em toda a janela de transferência. Eu quero saber o que é que você acha. Você contrataria Mendonça por esse valor que ele foi contratado pela equipe do Ceará? Deixa aí nos comentários, vamos interagir, beleza? Bom, outra informação é acerca de contratações para o nosso time feminino. O nosso time vai estrear em breve aí no Campeonato Brasileiro A1. Conseguimos o acesso nessa temporada e temos que chegar com força máxima. O time está passando por uma grande reformulação. Algumas atletas saíram, como a nossa principal jogadora, Gadu, e outras jogadoras estão chegando. No dia de ontem, o Bahia anunciou 2 novas contratadas. Uma delas, a atacante Priscila, de 22 anos, estava no Juventus da Moca, Juventus lá de São Paulo. Jogou o Brasileiro A2 e em 8 partidas fez 6 gols. Vestia a camisa 10 da equipe paulista. Ela chega aí para reforçar o nosso ataque. E outra contratação é da Chelsea, que foi revelada na equipe do Santos, tem uma rodagem muito maior aí, jogou inclusive já na Sérvia e estava no Minas Brasília, onde disputou o Brasileiro A1, mas não fez tantos jogos assim, fez apenas 3 partidas. Agora foi contratado para o meio de campo do Sport Clube Bahia e vai nos reforçar aí nesse Campeonato Brasileiro A1. Boa sorte para as meninas de aço, que elas consigam ter um bom rendimento aí com a camisa tricolor e honrar o manto no Brasileiro A1. Outra informação, e essa que veio de acordo com a apuração do nosso querido amigo Rick Estrela, é de que o Bahia, muito provavelmente nos próximos dias, deve anunciar um novo gestor de futebol. Vocês já estão cansados de ouvir a gente falar sobre esse assunto aqui, de composição do departamento de futebol. Dado Cavalcante estava o responsável pela coordenação do time de transição e da base e acabou se tornando o treinador da equipe principal. Cláudio Prato se tornou o treinador do time de transição, mas talvez, e eu acredito, não vai coordenar o transição e base, que é um cargo um pouco maior e um pouco mais abrangente. Então o Bahia ainda deve contratar um profissional para assumir esse cargo.
O Bahia contratou René para coordenador de futebol, contratou Lucas Drubsky como executivo de futebol e deve contratar mais profissionais para poder compor esse departamento, que não vai ter apenas um responsável pelas contratações, pela ligação ali direta com o mercado, mas evidentemente vai ter um cara que vai ter aptidão a mais do que os demais para isso. E esse cara ainda não chegou. Por informações que eu disse que foram apuradas por Rick Estrela, informações aí dos bastidores, 2 nomes estão no radar do Bahia. O de Felipe Ximenes, que estava no Santos, mas acabou sendo demitido por conta de desgaste com o elenco e com Cuca, o treinador, que também acabou já saindo do Santos. Felipe Ximenes, ele tem uma grande rodagem aí no futebol em diferentes cargos. Foi gerente de futebol do Coritiba, do Fluminense, do Flamengo, né? E acabou agora sendo diretor da equipe do Santos. Está livre no mercado, está esperando contato. E o outro que eu já até mencionei em um vídeo aqui no canal, no ano passado, ou no começo desse ano, não lembro muito bem, Klaus Câmara, saiu do Grêmio e também desde então está sem clube. Saiu até uma matéria do UOL, eu vou ver se coloco ela aí na descrição, né, em que ele fala que está com mais tempo para a família, está estudando bastante aí sobre futebol e esperando para ter uma nova oportunidade. Klaus Câmara já passou como superintendente aí por equipes como o Sport, Cruzeiro, onde coordenou divisões de base também, assim como foi no Fluminense, no Atlético Paranaense. Felipe Ximenes e Klaus Câmara, apesar de serem profissionais jovens, já têm aí uma certa experiência no mercado e já assumiram muito essa posição de diretor, executivo e gerente. Então vem aí justamente com essa versatilidade, provavelmente um desses profissionais, não tem nada concreto, nada garantido, justamente para tornar esse departamento de futebol um departamento com características diferentes e com profissionais gabaritados em diferentes âmbitos, em diferentes situações dentro de uma instituição futebolística, né? Então, vamos ver aí quem é que o Bahia vai trazer para, em tese, substituir Diego Serri, porque, pelo que nós estamos entendendo, não vai ter um super executivo responsável apenas pelas contratações. E vamos ver como é que o Bahia vai se movimentar no mercado, porque, afinal de contas, é importante ter esse cara mais direcionado para as relações com o mercado num momento como esse, em que a gente precisa de reforço, que a gente precisa de contratações. Tá? Então vamos aguardar aí a cena nos próximos capítulos para ver quem é que o Bahia vai trazer, beleza? Bom, eu acho que, agora já dando a minha opinião, depois de ter informado, que é importante a gente conseguir aí meio que ramificar os profissionais dentro da instituição e fazer com que a gente tenha um direcionamento melhor para uma exploração nesse mercado do futebol, né? O Bahia, apesar de ter subido aí alguns degraus nos últimos anos em relação ao aumento de orçamento e tudo mais, ainda é um time muito endividado e não é um time que pode ficar contratando qualquer atleta, gastando qualquer grana. Nos últimos anos a gente teve alguns investimentos aí bem ruins, se tratando de custo-benefício, como de Cleison, Wanderson, Juninho e etc. De jogadores que foram caros, mas não entregaram nem próximo daquilo que foi investido neles. E isso suscitou, eu acredito, essa discussão interna com relação à necessidade de ter uma exploração maior do mercado e voltar a investir no perfil de atletas que acabaram gerando retorno técnico e financeiro para o Sport Clube Bahia. Então eu deduzo que o departamento de análise de desempenho vai ser mais utilizado, que esses profissionais vão fazer uma investigação, uma exploração um pouco maior nesse mercado, buscando até alternativas em ligas menos valorizadas ou em times menos expressivos, buscando atacar um perfil que não vai gerar tanta despesa, talvez, para o Bahia. Mas, evidentemente, a gente não pode contratar só jogadores que não foram provados ainda e que se tem uma grande expectativa, mas ainda não fizeram tanto assim para crer que o resultado vai ser certeiro, né? Que aquele tiro que o Bahia vai dar ali no escuro vai acabar atingindo o alvo. Mas esse equilíbrio, essa mescla é importante e ter profissionais que sabem lidar com o mercado e que sabem lidar com diversas vertentes desse mercado complexo e difícil do futebol é importantíssimo. Então tomara que essa composição nova do departamento de futebol possa surtir um efeito e que não seja apenas um escudo para não botar apenas um alvo, não ter apenas um culpado, como acabou se tornando Diego Serri quando a gente falava e a gente fazia questionamentos acerca do futebol do Sport Clube Bahia e das movimentações do mercado. Eu também acho, aí já é uma opinião particular, que Guilherme Belintani tem que
aparecer, evidentemente, dar satisfação com relação ao planejamento para 2021, dizer aquilo que ele acha que vai acontecer e tal, e dizer aquilo que está sendo pensado para essa temporada, para que a gente não corra mais os riscos dessa temporada desastrosa que foi a temporada de 2020. Mas, sinceramente, a minha opinião é que quanto mais ele se aproxima, quanto mais ele cria laços, mais também ele perde respeito, mais também ele acaba ficando suscetível ali a cair em alguma lábia ou a acreditar que o elenco está ali próximo dele, mas ele não está tendo a posição de autoridade que um mandatário dentro de uma instituição tem que ter, né? Então eu acho que seria o momento, talvez, dele sair um pouco mais dos holofotes nesse novo triênio e colocar o Bahia nos holofotes. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Né? Ser aquele cara que, claro, vai aparecer para ter algum tipo de posicionamento, para dizer o sim e o não, para assinar ali o contrato, mas não tem a necessidade de ficar aparecendo tanto como aconteceu nesse último triênio, em que ele acabou se tornando estrela, inclusive referência para muitos outros torcedores de outras equipes. É uma crítica construtiva que eu estou procurando fazer para Guilherme Belintani. E talvez essa composição nova do departamento de futebol esteja denotando isso, né? Que vão ter outros responsáveis ali, até não só para trabalhar, mas também para botar a cara a tapa. Em outras equipes, talvez, vamos lá, o Flamengo, quem mais aparece não é o presidente, né? É Marcos Braz. Em muitas equipes o vice-presidente aparece mais, o diretor de futebol aparece mais e o presidente faz mais a sua função ali nos bastidores. E o mais importante para ele é se cercar de pessoas competentes, pessoas que entendem desse meio futebolístico, que estão inseridas nesse âmbito e que podem agregar. E eu espero que isso aconteça porque é bom para ele e para o Sport Clube Bahia. Porque aí não vai ficar tendo aquelas deduções de sempre, tá usando o Bahia como trampolim político, isso e aquilo e tal. Então, assim, vamos focar em trabalhar e botar profissionais competentes ali nos bastidores para que a gente possa ter investimentos melhores no futebol nessa temporada, para que a gente não venha sofrer como sofreu em 2020, tá? Mas é isso, era para ser só um plantão tricolor, acabou virando Barbaço Opina, mas eu tinha que falar um pouquinho sobre essas questões que me incomodavam. Beleza? Galera, muito obrigado pela audiência até aqui. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer, se inscrever se ainda não for inscrito, ativar as notificações para receber todas as novidades e compartilhar com a rapaziada. Valeu? Tamo junto, eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?